Opa, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês, eu vou tentar explicar para vocês na prática, mostrando no React.js, como é que a gente pode fazer uma requisição de API, o que que é uma requisição de API e como é que a gente pode trabalhar com esses dados que a gente recebe. Então, eu vou tentar explicar da maneira mais tranquila e mais descontraída, mais informal aqui para vocês tentarem realmente fixar na cabeça de vocês. Mas lembrando que eu não sou nenhum especialista, não sou estudante, já trabalhei na área, porém eu gostaria de passar esse conhecimento que no meu começo eu tive muita dúvida nessa questão. Então, primeiramente aqui para começar, eu fiz essa pequena ilustração aqui para vocês apenas entenderem um pouco mais o que está acontecendo. Então, aqui dentro a gente tem o nosso projeto. Então, nosso projeto é onde vai ter nosso código, vai ser nosso Visual Studio Code ali, onde a gente realmente vai estar escrevendo e botando a mão no código. E a partir desse projeto, então, a partir do nosso código, a gente vai estar fazendo requisições para a nossa API. O que que é essa API? Essa API é basicamente uma camada, é literalmente um website, por exemplo, vamos citar como se fosse um website, que dentro desse website tem uma data, então aqui no caso eu botei dado, que seria dados. Então, dentro desse website eles têm milhares de informações sobre alguma coisa em específico. Eu vou explicar para vocês também uma API que a gente vai utilizar hoje, que é bem tranquila de utilizar, e mostrar para vocês também no código. Porém, nessa API, a gente vai estar fazendo acesso a ela, então a gente vai estar acessando a API, então a gente não acessa diretamente os dados. Esses dados eles são enviados para a nossa API e da API a gente só consegue ter o contato direto com a API, beleza? E essa API ela vai recebendo vários dados que ela tem de um grande banco por trás. Então, um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é o REST Countries, que vai ser a API que a gente vai estar utilizando no dia de hoje. O que que essa API faz? Então, entrando aqui no site deles, essa API ela não precisa de API Key, então a gente não vai ter que fazer nenhum cadastro, nada, a gente pode simplesmente fazer o fetch na web, então passar o link como parâmetro e passar o que a gente quer, passar o que a gente quer como parâmetro, passando o link junto e a gente vai obter as respostas em formato que a gente precisa para poder lidar no nosso front-end. Beleza? Então, normalmente, quem lida com todo esse lado aqui, que trabalha com esses dados e recebe esses dados, salva no banco, tudo isso é lidado com o back-end. Então, no nosso projeto, a gente vai ser basicamente o front-end de uma empresa. Nisso, a gente vai ter que fazer a requisição de alguma coisa, o back-end vai nos retornar outra coisa, e a partir disso, do que ele nos retorna, aí sim a gente vai ter que trabalhar com os dados para o usuário, então mostrar na tela e etc, sabe? Então a API que a gente vai estar utilizando hoje é essa aqui, restcountries.com. Essa API basicamente a gente vai ter acesso a todas as informações de um país. Mas como assim? O simples exemplo que eu posso fazer aqui para vocês é vir aqui, name, aqui ó. Então aquele do lado aqui a gente já tem todos os formatos que a gente pode estar fazendo, puxando os dados, e vocês podem ver que tem essa variável name aqui em cima. Mas como assim name? Essa variável name seria literalmente o nome do país que a gente quer buscar as informações. Lembrando que essa API aqui é americana, então no caso Brasil não vai ser com S, vai ser com Z. Mas botando simplesmente Brasil, vocês já podem ver o que a gente já tem na tela. Então a gente tem um monte de informação, tudo jogado, não sei o que não dá para entender nada. Porém, isso a gente vai receber no nosso front e a partir daí a gente vai trabalhar com esses dados que a gente recebe aqui. Então vocês podem ver que, por exemplo, tem várias coisas interessantes aqui dentro. Tem a nossa currency, então se a gente pesquisar no Ctrl F Currencies, aqui ele já mostra a nossa moeda. Então a gente tem várias coisas interessantes que a gente pode trabalhar. E a partir daí, do que a gente recebe por essa chamada de API, a gente vai trabalhar no nosso front-end. Então vai mostrar para o usuário e daí sim vai trabalhar com essa mostração desses dados para o nosso usuário. Então, no projeto de hoje a gente vai estar usando o React com o Vite e eu já vou estar instalando diretamente com o Tailwind, porque a princípio eu vou continuar esse projeto com vocês aqui, então a ideia é sim fazer um site visual, fazer uma estilização legal, porém não vou estar fazendo tudo no dia de hoje, o dia de hoje é basicamente para ver se vocês entendem essa questão da gente buscar como é que a gente pode fazer para puxar os dados. Então, vamos começar então já iniciando o nosso projeto. Então, eu abri aqui o site do Tailwind CSS. Aqui dentro a gente vai estar utilizando o Vite. O Vite, sim, ele vai estar moldando, ele vai estar fazendo toda essa criação do nosso projeto para nós, de uma maneira muito mais tranquila. Então, a gente simplesmente vem aqui, abre o nosso terminal e cola o link. Vamos só mudar o nomezinho ali para botar API Buscas. API Buscas Países.
Beleza? Então ele já criou nosso projeto, lembrando que o Vite ele não instala as dependências, então por isso que ele cria bem rápido nossos projetos, mas isso depois a gente vai instalar junto aqui. Então a gente já pode dar um CD, entrar na pasta que a gente acabou de criar, já vamos dar um clique para limpar a tela e já vamos instalar já o nosso, vamos dar primeiro um npm i, que seria npm install, então se está usando yarn vai ser a mesma coisa, só muda ali o npm para yarn. Então dá um npm install, isso aqui ele vai estar instalando todas as dependências do nosso projeto. Então como a gente iniciou o projeto com React, ele vai estar instalando o React DOM e muito mais, beleza? Então ele cria bem rapidinho, então ele já está criando o nosso projeto aqui, então ele já criou o nosso projeto. Então ó, foram adicionados 248 packages e é isso. Então agora a gente vai simplesmente vir aqui colar agora a instalação do nosso Tailwind. Também já vamos copiar o de baixo, que é para instalar, para fazer o init do... Vou só mostrar para vocês, então a gente já dá um code ponto e já abre nosso VS Code. Então tu pode simplesmente abrir o VS Code e yes first. E aqui dentro só vou mostrar para vocês, então quando a gente dá esse npx tailwind css, ele vai estar criando o nosso arquivo tailwind config. A partir daí a gente vai estar conseguindo fazer as configurações do nosso tailwind que a gente necessita. Então a gente pode também agora vir aqui para baixo, então configure os caminhos, então simplesmente vem aqui, copia, entra no nosso tailwind config e modifica esse conteúdo aqui. Já salva. Vamos ver o próximo passo? Ah, botar isso aqui no nosso index.ss. Mas antes aqui, então, a gente já foi criado a nossa pasta, então aqui a gente já tem toda a nossa base do nosso projetinho. A partir daqui a gente sim vai poder começar a criar o nosso projeto. Lembrando que a gente está utilizando o React. Porém, a primeira coisa que a gente vai fazer é apagar esse app.css, porque a gente não vai mais precisar, porque como a gente já vai estar fazendo toda a estilização com o Tailwind CSS, a gente simplesmente vai estar estilizando tudo dentro da classe das nossas divs, etc. Beleza? Então a gente já pode deletar aqui. Vim aqui, a gente já pode deletar isso tudo aqui também dentro do nosso appjs. Podemos deletar esse useState. Que no nosso appjs a gente vai estar só chamando os componentes. Então aqui dentro a gente pode simplesmente apagar e botar uma div para não dar erro. Beleza? Dentro do nosso index.css a gente pode também apagar tudo e só colar o que a gente copiou aqui no Tailwind. E deu, Tailwind está instalado, já podemos utilizar todo o Tailwind CSS. Então, cara, Tailwind CSS é extremamente fácil de vocês podem ver. Eu posso simplesmente vir aqui, copiar, botar para rodar o nosso com npm run dev. Então a gente abre o nosso localhost agora, 5173, e aqui já está rodando o nosso projeto. Vamos ver se ele está funcionando. Então a gente pode simplesmente vir aqui, botar um H2 com class name de, sei lá, text3xl. E um Hello World, o famoso. Então, ó, o tamanho do texto está ali, a gente pode vir aqui e mudar para TextXL e o texto diminuiu. Então, nosso Tailwind CSS está funcionando. Então, agora vamos estar entendendo como é que a gente vai estar podendo puxar esses nossos dados do nosso REST Country. Então, como é que a gente vai estar podendo puxar esses dados, ver os dados que a gente recebe e sim, daí sim, trabalhar com todos esses dados aqui na nossa tela, na tela do usuário. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer é entrar na nossa div app e apagar esse H2 que a gente acabou de criar. E o que eu sempre gosto de fazer em projetos React, mas tu pode fazer da maneira que tu quiser, mas eu sempre gosto de criar dentro do search, eu crio uma pasta chamada components. Porque para quem não sabe, o React.js trabalha com componentes, então a gente pode reutilizar os componentes e vocês vão entender muito mais também de como é que funcionam os componentes no dia de hoje, no vídeo de hoje. Então aqui dentro a gente pode estar criando um form.jsx. Simplesmente a gente pode dar agora um rfce. Aqui ele já vai estar criando todo o nosso formato da funçãozinha do nosso React. Beleza? Isso aqui eu estou usando, então a princípio tu vai ter que ter instalado a extensão aqui do React. É bem tranquilo, é só instalar aí. E daí vocês não podem utilizar isso daí. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer é importar o nosso form dentro do nosso app.jsx. Então, a gente vem simplesmente aqui, dá um form, já faz o tab, que ele já vai fazer um input automático aqui, ou fazer um import automático. Beleza? Então, como é que funciona o React? O React ele é baseado simplesmente, todo o React está em cima desse index.html. Vocês podem ver tá, que a gente pode até mudar o título do teu index.html, então a gente pode botar buscas países. Eita, busca países. E aqui dentro a gente já vai atualizar e já vai estar ali escrito busca países. A logo depois a gente vai mudar, mas
todo o nosso React está baseado nessa div. Então, toda a nossa aplicação depende dessa divzinha aqui que tem o ID de root. Por quê? Porque nosso ID de root, então, ele é definido dentro do nosso main.jsx. Então, vocês podem ver aqui que ele criou um root e o nosso root, que seria esse nosso main.jsx, ele está chamando o nosso outro componente. Então, vocês já podem ver que aqui a gente já tem esse chamando componente, chama outro componente. E esse nosso outro componente é esse nosso app.jsx. E aqui dentro, sim, a gente vai estar fazendo toda a estruturação do nosso projeto para a gente poder botar ele para rodar. Beleza? Então, dentro do nosso app.js, a gente está chamando outro componente aqui dentro. Mas a ideia é que a gente vá chamando vários componentes diferentes. Então, aqui em cima, por exemplo, seria a navbar, aqui em cima, sei lá, seria about us e várias outras coisas. Então, a ideia do React é realmente tu ir chamando vários componentes e moldando a tua página principal. Beleza? Então, a única coisa que a gente está chamando é o componente form, então é a página form. Então, simplesmente, se a gente vier aqui e botar um olá, já vai aparecer aqui. Por quê? Porque o nosso componente que está sendo chamado é esse componente form, e dentro desse nosso componente, a gente tem um H2. Beleza? Mas, então, vamos começar aqui. A gente pode estar criando uma divzinha flex agora, para a gente começar a fazer a primeira estilização. Gente, se eu estiver olhando muito pro lado, é que eu preciso ter minhas anotações, porque eu preciso saber das anotações para conseguir explicar para vocês direitinho. Porque como eu sou estudante, ainda estou aprendendo também, beleza? Então aqui dentro, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente pode estar criando um input, porque a gente vai estar querendo ler o que o usuário, então a gente vai estar querendo ler o que o usuário quer qual país o usuário quer digitar. Então pode botar simplesmente um input, e a gente também pode criar um botãozinho aqui. Eita, aqui eu botei errado. A gente pode estar criando um botão para quando o usuário pressionar esse botão, aí sim fazer esse return, fazer esse get da nossa API que a gente vai buscar. Beleza? Então, a gente pode botar simplesmente um placeholder ali para aparecer na tela. Então, digite o país. E é isso. E aqui dentro a gente vai botar buscar. Então, se a gente vem aqui, já está ali, ó, digite o país e buscar. Atualmente não tem nada, ele não está fazendo nada, não está nos retornando nada, porque a gente não aplicou nada ainda em cima dele, beleza? Então, como é que a gente vai estar podendo fazer esse get? Como é que a gente pode estar pegando essas informações? No React é como se fosse um JavaScript, então a partir de em cima desse return, aqui em cima é tudo JavaScript. Então a gente pode simplesmente fazer um fetch e passar o nosso... Então a gente pode simplesmente vir aqui, passar o nosso... Então a gente pode até copiar isso aqui já pra gente já ver recebendo na tela o nosso linkzinho. Então a gente já vai estar passando já como parâmetro Brasil. E a partir daí a gente vai estar fazendo um then. Então depois que a gente fizer o fetch, depois que a gente entrar nesse website aqui, que no caso seria a data, seria a resposta que a gente vai receber, a gente vai receber uma resposta. Response. E a partir dessa resposta, a gente já vai estar transformando essa resposta em um arquivo JSON. Por quê? Porque o arquivo JSON é lido pelo nosso JavaScript. Então, para quem não sabe, eu me esqueci até a tradução do JSON, é JavaScript... me esqueci. Deixa eu ver se eu... JSON... JavaScript Object Notation, isso. Então, esse formato JSON a gente vai conseguir ler no nosso... com o JavaScript, beleza? Então a gente está transformando essa resposta que a gente recebe numa resposta legível para nós. E a partir daí também, a gente vai estar recebendo uma data. Então a gente vai estar recebendo que depois a gente receber a resposta, a gente transforma essa resposta para JSON, e dentro dessa resposta JSON a gente está recebendo uma data. O que é essa data? Essa data é basicamente todo esse códigozinho aqui. Então a gente pode dar simplesmente um console log dessa data para mostrar para vocês. E vamos ver se ele já está puxando. E a gente já está recebendo ele aqui, então. Vocês podem ver que a gente já estamos recebendo tudo isso. Aqui fica até mais fácil, porque depois a gente transformar ele para JSON, fica tudo mais tranquilo da gente entender. Então vocês podem ver que a gente tem a capital do nosso país que a gente botou, a gente tem o continente, a gente tem várias coisas, até a bandeira a gente tem aqui. Beleza? Então a gente tem várias coisas legais, temos quantidade de time zones e quantidade de fuso horários que o nosso país tem, a língua que a gente fala, as fronteiras. Então isso é muito legal, que a gente pode utilizar várias coisas que a gente recebe aqui para mostrar na tela para o usuário em algum projeto.
Então a gente já está conseguindo, a gente já está fazendo essa busca com a API, então a gente já está fazendo fetch, já estamos entrando dentro desse site aqui, já estamos recebendo como resposta, já estamos transformando essa resposta para JSON, que é uma resposta legível pelo JavaScript, e a gente já está fazendo esse consolidado, então a gente já está mostrando aqui para nós os dados que a gente recebe, e a partir daí a gente vai conseguir entender muito mais e trabalhar com todos esses dados no nosso front-end. Então, a gente já consegue agora mostrar, sei lá. Então, se a gente simplesmente vir aqui. Então, vamos dar uma olhada. A coisa sempre essencial é a gente entender como é que funciona. É entender o que a gente está recebendo no nosso de resposta, como data. Então, a gente pode entender que a gente está recebendo um array. Esse array, ele tem de tamanho 0. Então, na posição 0 é onde tem todas as informações. Então, se a gente simplesmente vir aqui no nosso código, botar na posição 0, que a gente sabe que é o array, e botar borders, e fazer um atualizar. Eita, que não bombou. É borders. Yeah. Borders. Aqui, então, a gente está recebendo, a gente já está fazendo, literalmente, a gente está lendo só as fronteiras. Então, a partir daí, a gente está fazendo toda essa leitura somente das fronteiras do Brasil. Beleza? Então a gente pode brincar com muitas coisas aqui dentro e isso que é o legal. Beleza? Então, para vários projetos que tu pode fazer, tu pode simplesmente, sei lá, a pessoa digita o nome de país, digita uma moeda e vai estar mostrando todos os dados desse país. E também, o mais importante, a gente sempre trabalhar com o catch. Esse catch é basicamente se a gente recebeu um erro. Então, a gente leu a nossa resposta, a gente recebeu algum erro na resposta, vamos estar só fazendo um console log. Vamos fazer só um console log. Caso a gente receba uma resposta. Caso a gente receba uma resposta de erro. Mas como assim erro? Então, se a gente simplesmente vem aqui e passar um OOO, que é um país que não existe, aí a gente vai estar recebendo, ó. Type, not found. Então, a gente está recebendo um 404. E esse aqui, ele está fazendo essa impressão aqui, porque a gente está lidando com o erro. E isso é sempre interessante. Então, por exemplo, como a gente vai estar lidando isso totalmente com o front-end, então vai ter que apresentar para o usuário. Então, por exemplo, se ele digitou alguma coisa errada, o usuário precisa entender por que não está aparecendo na tela. Porque será? Provavelmente ele digitou alguma coisa errada, etc. Então, isso tudo vai vir do nosso catch. Então, vai vir... Então, vai vir tudo do nosso catch. Então, é sempre interessante a gente trabalhar com erro e mostrar o erro para o usuário. Então, por exemplo, fazer várias validações. O nome do país não existe. Então, se a gente receber um 404, o nome do país não existe. Entre outras coisas. Beleza? Mas agora, como é que a gente pode fazer para tudo que o usuário digitar dentro do input, a gente fazer a buscar, ele já ir automático aqui mostrar para nós os dados do país que o usuário digitou no nosso input. Então, para a gente fazer isso, primeiramente, a gente vai ter que fazer o import no React. Então, import from React. A gente vai ter que importar duas coisinhas. A primeira coisa seria o useState. Esse useState é basicamente para a gente poder lidar com informações que mudam toda hora. Basicamente assim, vou tentar explicar melhor para vocês quando a gente fizer. E a outra coisa que a gente tem que fazer o import é simplesmente do nosso React, da nossa janela React, beleza? Da nossa biblioteca React. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente pode estar criando uma constante. Nessa constante, a gente vai estar utilizando esse import que a gente fez usando o useState. Essa nossa constante vai ser um array. Então, a primeira seria o estado. Então, a gente pode botar aqui estado, que no caso seria o estado. Então, vou tentar escrever melhor aqui para vocês. Então, seria o valor atual do input. E aqui seria o setar valor atual input. Para vocês entenderem, beleza? Então, aqui a gente vai estar inicializando o nosso useState. Então, a gente vai estar inicializando essa nossa constante como nada. Então, não vai ser nada na nossa constante, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer é simplesmente criar apaga aqui, dá um Ctrl X, eu dei um Ctrl X aqui. A gente pode estar criando simplesmente uma funçãozinha. Então, a gente pode segurar um handle. Então, aguardar a submissão do formulário. Essa nossa constante, a gente vai estar recebendo algum evento como parâmetro e vai estar chamando uma funçãozinha que vai ser o nosso fetch, beleza?
Então, vocês podem ver que ele tá dando vários erros, porque a gente não tá usando, a gente não tá passando nenhum dado, a gente não tá chamando essa função ainda, mas a gente vai chamar tudo isso aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar no nosso input. Então, primeiro a gente tem que ser capaz de ler o que está acontecendo aqui. Então, ser capaz, se o usuário digitar qualquer coisa, a gente já tem que estar recebendo o que o usuário está digitando. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente botar no onChange do nosso React, a gente vai estar passando o evento. Como assim o evento? Porque para quem não sabe, qualquer coisa que a gente faz aqui vai estar dando esse erro, porque a gente não está chamando a funçãozinha ali, mas tá. Então, para quem não sabe, qualquer coisa que a gente fizer a modificação aqui, vai estar acontecendo, a gente vai estar devolvendo, a gente vai estar mostrando para o React que alguma coisa está acontecendo nesse input. Mas o que está acontecendo a gente não sabe, então a gente pode estar dando simplesmente um console log aqui para vocês do evento, o que está acontecendo. Então, ó, qualquer coisa que eu mudar aqui, ó, a gente já está recebendo esse evento, e dentro desse evento tem várias informações do que está acontecendo dentro do nosso input. Mas o que a gente quer é o evento.target.value, que seria exatamente o valor que está sendo modificado dentro do nosso input. Então, se a gente digitar Brasil, vocês já podem ver que ali embaixo a gente já está recebendo esse nosso valor que está sendo digitado, beleza? Porém, a gente quer salvar esse valor que a gente recebe em alguma variável. E essa variável que a gente vai estar salvando é o nosso useState ali em cima que a gente criou. Então, a gente pode simplesmente vir aqui, apaga isso aqui, bota. Então, a gente vai estar setando o valor atual do input e passando como parâmetro o nosso event_target_value. Então, a gente vai estar setando aqui dentro da nossa constante que a gente criou ali em cima, a gente vai estar salvando dentro do nosso valor atual do input com a funçãozinha do setar o valor atual do input. Então, a gente vai chamar essa função, vai passar como parâmetro a modificação que aconteceu aqui dentro do nosso input e vai estar salvando dentro do valor atual do input. Isso é basicamente o que está acontecendo aqui por causa do nosso método useState. Beleza? Então, agora a gente já tem o nosso valor atual do nosso input. Então, a gente já está lendo tudo que o usuário digitar. Porém, agora a gente precisa fazer, quando o usuário clicar no botão buscar, a gente está recebendo essa resposta com o valor que o usuário digitou no input. Então, como é que a gente pode estar fazendo aqui? A gente pode estar botando simplesmente onClick. Então, quando o usuário clicar naquele botão, o que vai acontecer? A gente vai estar chamando uma funçãozinha que vai estar simplesmente chamando o nosso aguardar submissão do form, passando como parâmetro, que seria esse evento que ele recebe aqui. Então, a gente pode até mudar aqui para nome país, para ficar mais fácil. Então, a gente vai estar passando o valor atual do input, que a gente já está valendo aqui, e já está passando como parâmetro, já está setado, então a gente já tem esse valor nas nossas mãos. Então a gente vai estar chamando essa outra funçãozinha aqui, que ele vai estar passando esse valor aqui como parâmetro para essa funçãozinha aqui. Essa funçãozinha aqui ele vai estar fazendo esse fetch. Porém, vocês podem ver aqui que quando a gente clica em, sei lá, então a gente bota USA aqui, clicamos em buscar, a gente está recebendo o que? Borders, a gente está recebendo literalmente as borders, as fronteiras do Brasil. Mas como assim? Vamos dar uma olhada no código. A gente olha aqui. Então olha aqui. Primeiro que a gente está fazendo a gente está fazendo literalmente a leitura só na nossa data. Então a gente pode voltar aqui e botar a data. Porque senão agora sim a gente vai estar lendo tudo isso. Então vamos voltar ali. Eu quero pesquisar dos Estados Unidos. Vamos ver, recebeu uma resposta aqui da API. Opa, como assim? A gente está lendo o Brasil. Por quê? Porque a gente não está passando aqui como parâmetro. Lembra que eu falei para vocês que na nossa própria API ali tinha esse name? Esse name a gente vai estar passando esse nosso nome do país que a gente recebe como parâmetro. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente tem que mudar, antes da gente conseguir passar como parâmetro, a gente tem que mudar essa nossa aspas para deixar assim, para a gente conseguir estar acessando variáveis. Então a gente bota assim, bota o cifrãozinho ali na frente e passa esse nome do país que a gente fez a leitura. Salvamos e agora, a princípio, é para estar tudo bombando. Vamos testar de novo? Buscar. Opa, recebemos aqui uma resposta e está certo. Recebemos todas as informações dos Estados Unidos, que é o país que a gente fez a buscada, que é o país que a gente buscou e que a gente escreveu no input. Então, se a gente botar aqui México, fizemos a pesquisa, estão recebendo todas as informações do México, então as fronteiras do México e tudo isso, sabe? Isso é muito interessante, a gente está já conseguindo fazer essa leitura e já conseguindo receber várias respostas da nossa API, que é o que a gente está utilizando aqui, da API que a gente está utilizando. Então vocês podem ver também que essa API ela tem várias coisas, a gente pode simplesmente passar uma currency aqui,
Então a gente posso sempre, tu pode ir testando aqui também. Então a gente pode passar simplesmente a currency do Brasil, a gente vai estar aparecendo todos os países que usam essa moeda. Então, cara, a gente pode simplesmente fazer várias buscas aqui. Então, se tu quiser mudar, ao invés de ser nome de país aqui, e se a gente está fazendo a busca dessa moeda, então aqui, o usuário vai ter que digitar uma moeda que ele deseja buscar, a gente pode estar simplesmente mudando aqui para barra currency, então colando essa API aqui, colando esse linkzinho ali, mudando aqui para nossa variável, para nosso nome da nossa variável. Então agora, toda vez que eu vim aqui no nosso projeto, digitar BRL, por exemplo, a gente vai estar recebendo como resposta agora outra coisa. A gente vai estar recebendo um array com todos os países que utilizam... Eita, que não foi certo? Não foi certo sim. Então a gente vai estar recebendo... Não sei se foi certo não, hein? Não tô entendendo. Não, tá. Não, tá certo. Então, a gente já tá recebendo todos os países que utilizam essa nossa moeda. Então, qual o país que utiliza a moeda BRL? Brasil. Qual o país que utiliza a moeda CAD? Vamos ver aqui. Buscar. Recebi uma respostinha da API aqui. E... o CAD é utilizado por... Tá diferente. Tá. Então... No caso seria o Canadá, mas eu não sei. Tá, Outspelling. Tá. Não tá mostrando essa API aqui. Name aqui, ó, cara. Isso aqui. Beleza? Então tu pode brincar com muitas coisas e isso é literalmente o que tu do front-end vai fazer. Tu vai simplesmente ter que lidar vai ter que fazer esse get de informações em alguma API ou em algum banco de dados, vai ter que mostrar para o teu front-end. Então agora a gente já consegue, com esse console log, a partir daqui a gente pode estar chamando, sei lá, a gente vai estar chamando outra função que vai estar adicionando todos os dados sei lá, da posição do país, das fronteiras do país na tela do usuário. No front-end também a gente vai ter que aprender a mostrar para o usuário caso aconteça algum erro. Então, se o usuário digitou errado, a gente vai ter que mostrar para o usuário o que ele digitou errado. Não o que exatamente ele digitou errado, tipo qual letra específica, porém vai ter que dar alguma resposta para o usuário do que aconteceu. Senão o usuário, ele vai ficar digitando, por exemplo, se eu tivesse entrado nesse aqui, ficar digitando, o que está acontecendo? Estou clicando em buscar e não está acontecendo nada. Por quê? Porque eu não estou nem mostrando na tela. Então, por um front-end, a gente sempre vai ter que trabalhar com mostrar para o usuário o que está acontecendo para ele ter noção e para ele não achar que está fazendo alguma coisa de errado ou está com algum erro na aplicação inteira, sabe? Mas, gente, no vídeo de hoje eu tentei explicar um pouco mais por cima, assim, de como é que eu gostaria de ser explicado essa questão de API, essa questão de requisição, e a gente fez na prática aqui já o nosso primeiro projetinho que a gente já está recebendo no console log. Tudo bem que ainda não é nada visual, mas agora tu pode tentar, vai atrás do React.js, é muito fácil de aprender, muito tranquilo, utilizando o Tailwind tu consegue fazer uma estilização top demais. E é isso, gente, era mais para vocês entenderem como é que funciona toda essa questão de busca de API e o que principalmente o pessoal do front-end tem que lidar diariamente. Beleza? Então a ideia é eu continuar esse projeto aqui. Então, continuar esse nosso projetinho aqui, tentar fazer uma interface legal aqui, quando o usuário clica em buscar, não sei o que, a gente pode puxar um mapinha que vai mostrar as fronteiras, porque aqui a gente tem literalmente todos os acessos, podemos mostrar a bandeira do país, a gente tem até uma imagem aqui que a gente recebe como PNG, então dá para brincar muito com esse site, então olha aqui a imagem que a gente recebe, bem bonita. Então dá pra brincar muito, a gente recebe até em SVG aqui, é um negócio absurdo, acho que não tá mostrando ali na tela por causa da câmera, mas a gente recebe até em SVG a imagem, então a gente pode mostrar tudo isso aí na tela. E aí sim vai ficando mais divertido o nosso projeto, beleza? Então eu vou estar deixando o link dessa APIzinha ali na descrição, tu pode simplesmente fazer o acesso dessa API com os links, então não precisa tu criar conta, não precisa de nada, é bem tranquilo. Então, gente, espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou continuar esse projeto, tentar trazer estilização, fazer um negócio bem divertido aqui com vocês. Espero demais que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não sou nenhum especialista, sou estudante e eu tô tentando explicar da maneira que eu acho mais tranquila que alguém consiga entender, sabe? Então, se tu ficou com alguma dúvida, será um prazer te responder. Deixa nos comentários aí que eu vou tentar, na medida do possível, te responder aí, beleza? Então até o próximo vídeo, gente. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tem uma comunidade do Discord também. Então tudo muito tranquilo, tudo tá na descrição aí. Beleza? Então até o próximo vídeo, gente. Tchau.